Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã. É o nosso momento diário de reflexão sobre a Palavra de Deus. Para nós que cremos, esta palavra é palavra de salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, sempre que nós escutamos uma leitura da Escritura, devemos acolhê-la como regra de fé, porque a nossa vida deve ser conduzida, deve ser pautada à luz da Palavra de Deus. É a regra maior da nossa fé, a Palavra de Deus. Portanto, te convido a fazer esta escuta atenta e junto comigo meditar, refletir e rezar esta Palavra de Deus com o profundo desejo de permitir que esta Palavra se torne carne na nossa carne. Vamos escutar com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, nós estamos no tempo do Advento, que é este tempo especial na vida da Igreja, quando nós esperamos a vinda do Senhor. E aqui o esperar não é ficar sentados, o esperar nos coloca em movimento. É uma espera em busca, que vai ao encontro do Senhor. E sempre nós celebramos a vinda do Messias em 3 dimensões: a sua primeira vinda, a sua encarnação. A liturgia da palavra que a gente escuta durante este tempo nos fala sempre de uma segunda vinda, a sua vinda gloriosa, mas ao mesmo tempo nos fala também de uma vinda constante. Todos os dias o Senhor vem ao nosso encontro. E neste período do Advento, a palavra de Deus que nós escutamos vai nos apresentando algumas figuras que são importantes para compreender esta vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem, que assume a nossa história para nos salvar. E entre estas figuras está João Batista, que tantas vezes a gente vai encontrar nos textos bíblicos durante este período do Advento. O Evangelho começa dizendo: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. Não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. Por que que o Evangelho diz isso? Ao longo da história do povo de Israel, existiram tantos profetas, e todos os profetas anunciavam a vinda do Messias. O profeta é alguém que sabe ler e interpretar a sua história e fazer um anúncio de esperança, que condena os mandos e desmandos dos poderosos deste mundo, mas que traz também uma mensagem de renovação e de esperança. E aqui no Evangelho está dizendo que João é o maior. E por que que ele é o maior? Ele é o maior porque de todos os profetas, João foi o único que viu e que conviveu diretamente com o Messias que havia de vir. Por isso, ele é o maior. João, mesmo antes do seu nascimento, já pôde contemplar a grande glória do Messias quando Maria foi visitar Isabel e João ali já saltou de alegria no ventre de Isabel com a visita do Messias. Portanto,
ele é o maior porque é ele quem prepara imediatamente a vinda do Messias. E, só por curiosidade, o Evangelho diz que João é o Batista. Batista não é simplesmente um sobrenome. Batista é o nome que diz da sua função, isto é aquele que batizava. João, aquele que batizava. E depois o Evangelho, quase que contraditoriamente, vai dizer: no entanto, mesmo sendo o maior dos nascidos de mulher, ele é o menor no reino dos céus. Tá? É o menor no reino dos céus. E por que o Evangelho apresenta esta aparente contradição? Dos nascidos de mulher não há ninguém maior e, ao mesmo tempo, no reino dos céus, ele é o menor. Porque João tem consciência da sua missão. João não deseja de modo algum, por mais que fosse reconhecida a sua missão, por mais que fosse respeitada a sua pregação, João sabia que ele era simplesmente o precursor do Messias. Nunca quis ocupar o lugar do Messias. Ao contrário, numa outra passagem, João diz assim: importa que Cristo cresça e eu diminua. Por isso, João é o menor no reino dos céus. Aliás, aqui está um ensinamento também para nós. A gente não pode se envaidecer simplesmente pelo fato de realizar uma missão para Deus. É preciso que sempre tenhamos esta consciência. É preciso que Cristo cresça e eu diminua. E depois o Evangelho começa a dizer algo que muitas vezes a gente não entende bem, que é o problema do mal no mundo, as dificuldades que a gente enfrenta por causa da assumência que fazemos do reino de Deus. Mas o que diz o Evangelho? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Não é fácil viver na lógica do reino de Deus. Viver no reino de Deus não é viver protegido de todos os tipos de dificuldades e limites. Ao contrário, acolher o reino de Deus é aceitar participar do mesmo destino de Jesus. Assim foi com o próprio João Batista, e nós sabemos muito bem que foi morto violentamente por causa da sua fidelidade à missão que de Deus recebeu. A pergunta para nós é se nós temos coragem de entrar nesta lógica do reino dos céus. E não pensemos, meu irmão e minha irmã, que por causa das dificuldades que a gente atravessa hoje, isso vai impedir que o reino aconteça. Não, desde o princípio o reino sofre violências, diz o Evangelho. Jesus morreu numa cruz. João foi decapitado por causa da sua fidelidade ao Evangelho, por causa da sua fidelidade ao reino dos céus. Nós também precisamos ser encorajados por esta palavra para que tenhamos coragem de participar do mesmo destino de Jesus, o nosso Mestre, aquele que veio para nos salvar. E o Evangelho continua dizendo: porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos atentos, abertos para interpretar, reconhecer a ação de Deus em nossa história. Naquele tempo, todos esperavam que Elias, grande profeta do Antigo Testamento, fosse voltar. E Jesus está dizendo que João, com sua ação neste mundo, com a sua pregação, é justamente a presença de Elias, que veio para anunciar a vinda imediata do Messias. Acolhamos, portanto, esta pregação de João Batista, sejamos renovados em nossa fé, encorajados para continuarmos a construir o reino dos céus, mesmo sabendo que o reino dos céus sofre violência, mas sejamos fiéis até o fim e, se necessário for, dar a nossa vida como fez Jesus e como fez João Batista.
Como é bom escutar a palavra de Deus, acolhê-la em nosso coração, inevitavelmente ouvir o que Deus tem a nos dizer, nos leva à atitude de oração. Então vamos rezar com confiança, dirigindo o nosso olhar ao Divino Pai Eterno, elevar a Ele a nossa prece confiante. Se dirija também, meu irmão, minha irmã, o seu olhar ao Divino Pai Eterno e à luz do Evangelho, faça a sua oração. Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, Deus de amor e de ternura, te agradecemos por mais este encontro, onde pudemos acolher a Tua Palavra. De modo especial, Pai Eterno, te pedimos encorajamento para não desanimarmos, não permitir que o medo nos impeça de construir sempre o reino anunciado por Teu Filho Jesus. Que assim como João Batista, Pai Eterno, tenhamos a humildade de compreender que o que mais importa entre nós é que Cristo cresça e nós diminuamos. Que não tenhamos a tentação de querer ocupar o lugar de Jesus. Que sejamos seus anunciadores, que em tudo nos comprometamos em fazer crescer o Teu reino de amor e o Teu reino de paz. Obrigado, Pai Eterno, por mais este encontro feliz, onde fomos alimentados pela Tua Palavra. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.